Vamos então aqui ao que nos diz a palavra de Deus. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22. Capítulo 22 de Mateus, verso de número 14. Mateus 22, 14, diz assim a palavra de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou repetir, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, meu amado e querido irmão e minha querida irmã, muito tem sido falado a respeito desse texto. E uma das coisas que me chama muita atenção é exatamente a dúvida que algumas pessoas tendem a ter em relação a isso. Preste atenção, senão você vai balançar aí e vai balançar a gravação dessa câmera com os braços. Tá? Diz então o Senhor Jesus, muitos chamados, mas poucos escolhidos. E qual é a dúvida que surge no coração de muita gente? A dúvida que surge para alguns é, em primeiro lugar, quem são esses escolhidos? Já que chamados são muitos, mas quem são esses escolhidos? E uma segunda questão que vem à mente de algumas pessoas é, quem escolhe? É Deus que escolhe? Se é Deus que escolhe, por que Ele escolhe uns e outros não? Por que Deus, então, teria um grupo onde Ele separou, onde Ele, de alguma forma, colocou em um lugar de privilégio e outros não? E eu gostaria, então, de dizer para você, aqui nessa noite, que, na verdade, essa escolha, quem faz, somos nós. Nós fazemos. Quando que nós fazemos, pastor? Quando nós obedecemos ao que a palavra de Deus, ela nos diz. Entenda bem, muito mal comparando. Quando alguém está catando feijão, por exemplo, eu queria que você tentasse imaginar, e se você puder fazer um exercício de imaginação nesse momento, eu queria que você fizesse. Quando nós estamos catando feijão, tá? Qual que é o feijão escolhido para ir para a panela ser cozido? E você logicamente diria, pastor, o melhor feijão, pelo menos o de melhor qualidade. E eu diria então para você, quem foi que determinou que aquele feijão é o melhor e não o outro? E se você é uma pessoa inteligente, então você diria, pastor, ninguém determinou. É lógico. Né? Ninguém vai escolher, né, o grão perfeito, o grão mais bonito, mais cheio, né, e desprezar o contrário, ninguém vai escolher o grão pior que tem, né? O mais feinho, o mais mirrado, né? Aquele quebrado, aquele machucado, escolher esse e desprezar o outro. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, é que quando nós estamos escolhendo o feijão, na verdade, nós só estamos reconhecendo o que ele já é. Se ele é bom, ele é bom. Se ele é de nível inferior, ele é de nível inferior. E você apenas reconhece isso, colocando na sua panela, né, aquele que já era, por natureza, o melhor. Estou então tentando dizer para você
fazendo essa comparação, fazendo uma conjectura para que você entenda que Deus não olha e diz: esse aqui eu gostei e esse aqui eu vou desprezar. Sou eu, é você quem se coloca assim diante de Deus. Quando você o obedece, quando você se encaixa naquilo que a palavra de Deus determina, então você se coloca na condição de escolhido. Não são apenas as limitações humanas, não são apenas, as formas que vão determinar isso, mas a sua atitude primordialmente é que determina se você é ou você não é um escolhido. Muitos são chamados, mas só serão separados para serem classificados como o melhor, aquele que se faz o melhor. E quando eu falo nisso, eu lembro muito bem da história do Davi, o grande, maravilhoso salmista de Israel, o fenomenal guerreiro, o rei excepcional. Antes de tudo isso, ele foi apenas e simplesmente apenas um jovem pastor, um jovem cuidador de ovelhas, que nem sequer a sua própria família reconhecia nele quem de fato ele era. Eu vou abrir a minha Bíblia e gostaria então que, se você pudesse, abrisse também a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Isso é no Antigo Testamento. No primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 16. Preste muita atenção nisso, em nome de Jesus. O capítulo 16 de Samuel, ele é tremendamente revelador a respeito disso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Pois diz aqui a Bíblia Sagrada que, eu não vou ler todo o capítulo por questão de tempo aqui, mas seria muito importante que você abrisse sua Bíblia depois e você lesse desde o início, desde o primeiro verso do capítulo 16 de Samuel. Porque, havendo o rei Saul se desviado, deixado de obedecer e seguir ao Deus de Israel, o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu quero que você vá a Belém de Judá, e lá eu quero que você vá até a casa de Jessé, o belemita, ou seja, o morador de Belém, porque dentre os seus filhos eu me aprovi de um rei. Existe um rei nessa casa, e eu quero que você vá lá e unja. Isso é importante, consagre. A consagração, a unção, era um ato de reconhecimento. Note isso. Quando eu consagro alguém, eu não estou dizendo, a partir de agora, essa pessoa é especial. Quando eu consagro alguém, eu reconheço que ela já tem em si o desígnio do seu chamado. E quando Deus diz, dentre os filhos de Jessé, eu me aprovi de um rei, ele está dizendo: olha, ninguém sabe, ninguém viu, talvez ninguém tenha nem percebido, mas naquela casa há um rei, e eu escolhi ele para ser chefe em Israel. E diz a palavra de Deus que, tomando o chifre de azeite, o profeta vai até a casa de Jessé. E Jessé ali então reúne sua família, prepara um banquete como era costume ao receber o profeta, ao receber o homem de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que ele diz exatamente a Jessé: olha, eu quero seus filhos aqui, porque o Senhor, dentre eles, escolheu o próximo rei. E então é apresentado ao profeta Samuel, dos filhos de Jessé, o primogênito. E ao ver aquele belo rapaz, alto, forte, vistoso, bonito,
Samuel, no impulso, já se vai dizendo: eis aí o escolhido do Senhor. Ele já vai consagrar o rapaz, dizendo que ele é escolhido de Deus. De imediato, o Senhor repreende o profeta, dizendo: não atente para a sua formosura, não preste atenção nessas aparências, porque não é este o escolhido. Note que Samuel, ele vai como qualquer outra pessoa, no impulso de olhar a fisionomia, a aparência, e achar que aquela pessoa, ela, eu vou usar um termo mais comum nosso, um linguajar mais comum, né? Ele achava que o rapaz dava para coisa, né? Olha, esse cara tem jeito de rei, tem cara de rei. Olha a postura dele, olha a beleza dele. Isso aí vai dar um rei maravilhoso. Mas de imediato o Senhor diz: não, não é ele. Não é esse. E então passa o outro. E evidentemente, por questão de hierarquia que era seguida à risca naquela época, os filhos vão sendo apresentados, né, do maior, do mais velho, até os mais novos. E um a um, os filhos vão passando. E quando chega o último, e Deus não confirma, o profeta então diz a Jessé: acabaram seus filhos? E irmãos, eu sei que você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso, ou talvez muitas mensagens a esse respeito, mas é importante relembrar que só depois que Samuel pergunta se não há mais nenhum filho, é que Jessé diz: não, ainda tem o caçula, ainda tem o menor. Está no campo, está apacentando. Ora, já dizem há tempos os pregadores que se o profeta estava lá, toda a família deveria estar reunida. Toda a família deveria estar presente. E muito mais ainda, na hora que é anunciado que será escolhido o próximo rei, todos deveriam, mesmo aqueles que não seriam escolhidos, mas deveriam estar presentes, porque a honraria era extrema. Deveria estar toda a família. Ninguém chamou Davi. Ninguém lembrou de Davi. Onde que Davi está? No campo. Onde que Davi está? Lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do seu pai. E então o profeta diz: olha, ninguém se senta à mesa, ou seja, nós não vamos comer. Ninguém vai nem sentar até que esse rapaz chegue. Manda buscar ele. Manda chamar. Tá? E então alguém vai e chama a Davi. Olha, vem rápido, o profeta Samuel está na tua casa, teu pai manda te chamar, vem rapidamente. E diz a Bíblia Sagrada então, eu quero ler a partir do verso 12, que diz assim, estou lendo na edição de Almeida, revista e corrigida, que diz: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é este, é ele, rapaz. Pode levantar, pode ungir, é esse o que eu escolhi, o caçula, o esquecido, né? Aquele que não foi convidado para a festa na sua própria casa, para a celebração na sua própria casa. É este que eu escolhi. E diz a Bíblia Sagrada, olha o que diz o versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Preste atenção a essa expressão. Se você puder, marque isso na sua Bíblia. Diz a palavra de Deus: e ele foi ungido no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou, ou voltou para Ramá. Você notou algo importante? Ele foi ungido no meio, no centro dos seus irmãos. No meio, ali na presença de todos eles, foi que Davi foi ungido. Meu querido irmão, eu quero te fazer uma pergunta, eu gostaria que você raciocinasse comigo.
Por que Deus envia o profeta Samuel a Belém, a casa de Jessé, e faz com que cada filho seja apresentado perante o profeta, e um a um é apresentado, e um a um eles são rejeitados em relação à sagração para serem ungidos rei. Nenhum deles foi escolhido, todos foram rejeitados. Todos eles não passaram. Por quê? Por que Deus não aproveita para remir o tempo e envia Samuel lá onde Davi estava? Será que Deus não sabia que Davi estava no campo? Será que Deus não tinha ciência que Davi estava fazendo o que de costume, sozinho, lá no campo, cuidando das ovelhas? Por que Samuel não foi enviado até Davi diretamente? Logo, direto, sem perda de tempo? Por que passa toda aquela celebração? Por que passa toda, aquela sequência de rapazes sendo apresentados? Uma liturgia sendo cumprida? Por quê? E a gente vai entender isso só depois. Eu gostaria que você deixasse marcado aí no capítulo 16. Mas observe comigo também o que diz no capítulo 17, também de 1 Samuel. Capítulo 17, versículo 35 até o 37. E agora já é Davi conversando com o rei Saul. Quando Saul não queria deixar Davi lutar com Golias, dizendo: você não tem condição de lutar porque ele é homem de guerra desde a mocidade e você é jovem, você é só um menino. Você é só uma criança, um menino, e ele desde que é moço já é homem de guerra. Você não tem como lutar. Olha a resposta de Davi. Tá? Davi diz, eu vou retornar um versículo, 1 Samuel 17, verso 34. Vamos lá. Então disse Davi a Saul, Davi falando com Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feri o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Sabe o que Davi está revelando aqui? Ele está revelando que quando estava sozinho lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, um jovem, um garoto aí provavelmente entre 14 e 15 anos, no máximo 16 anos, cuidando das ovelhas de seu pai, sozinho no campo, veio um leão, certa vez veio um urso, e quando cada um daqueles predadores vieram para levar uma ovelha do rebanho, uma ovelha, Davi não permitiu que fosse levada uma ovelha, porque estava sob o seu cuidado. Ele tinha um senso apurado de responsabilidade. Com certeza, se Davi dissesse a seu pai: pai, sabe o que aconteceu hoje? Apareceu um leão lá no campo para levar uma ovelha. Eu fui lá, pai, briguei com o leão, agarrei o bicho pela barba. Você acha que, sabe, se Jessé acreditasse nessa história, que talvez parecesse para ele fantasiosa demais, mas eu não acredito que era fábula, eu não acredito que era mentira, eu acredito que literalmente Davi lutou e venceu. Se ele dissesse a seu pai: ó pai, eu briguei contra o pedra, você acha que Jessé ia dizer o quê pro rapaz? Não, meu filho, você fez bem. Isso mesmo, meu filho. Toda vez que aparecer um urso, você agarra na barba dele, que é assim que se vence. Você acha qual que pai que diria uma coisa dessa? Qual pai que diria isso para um filho? Eu acredito que se ele falasse para Jessé isso, Jessé iria repreender e talvez nem deixasse mais ele ir sozinho. Dizer: não deixa esse menino sozinho, não. Esse menino é meio doido. Vem cá,
chama os servos mais antigos. Olha o que esse garoto fez. Olha o que esse garoto está contando aqui. Que coisa louca. Menino, você está doido, menino? Mas pai, uma ovelha, eu quero saber de ovelha, rapaz. Você vale mais que a ovelha? Ele não conta nada a ninguém. É uma coisa que ele vivencia sozinho. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, meu querido e minha querida. Tem lutas que ninguém sabe. Tem batalhas que ninguém imagina que você enfrenta, que você está passando. E nem adianta contar, porque ninguém vai acreditar. Se eu te contasse agora, eu dissesse, ó, meu irmão, só Deus sabe como é que eu estou aqui agora. Só Deus sabe o que eu estou enfrentando agora. Se eu te contasse, talvez você acreditasse. Talvez você não acreditasse. Se eu dissesse, meu filho, não é fácil fazer a obra de Deus, porque eu não tenho estado na obra para benefício próprio. Não tenho estado na obra para enriquecer, mesmo que eu acredite em prosperidade, mesmo que eu acredite que o Senhor recompensa seus servos. Nós não partimos desse princípio, mas quem acreditaria nisso? Se eu dissesse para você, meu irmão, que luta, essa semana enfrentamos uma batalha tão terrível, tão terrível. Se você soubesse os ursos e os leões que nós estamos enfrentando, quase ninguém acreditaria. Então eu sei disso. E como eu sei disso, imagino que também é assim com você. Lutas solitárias. Lutas que ninguém, nem sua família, percebe. Nem seus melhores amigos dão conta do que você está enfrentando. As pessoas sabem um pouco, uma parcela ínfima, pequena, a pontinha do iceberg é que os outros percebem do que você está enfrentando. E preste bem atenção. Davi está sozinho. Uma luta terrível. Uma luta tremenda. Eu sempre gostei muito de esportes. E dentre os esportes, as lutas, as artes marciais, sempre gostei desde criança. E ainda novinho, eu estava na academia, gostava muito. Hoje não dá mais não. Mas sempre gostei. Acompanhei o início do MMA. E umas coisas que eu achava interessantes é que os verdadeiros campeões, eles são forjados no fogo. Não é ali no tatame ou no octagon, não é ali no ringue que o campeão foi feito. Ali foi só a conclusão de uma carreira. O que ele enfrentou sozinho, suor, lágrima, às vezes até sangue, sozinho para se condicionar, sozinho para estar apto, muitas vezes pagando um preço alto, altíssimo. E aquele momento lá onde, sabe, o gongo soa e alguém diz, ele venceu, ele é o campeão. Não é ali, de fato, que ele se tornou campeão. Foi muito antes. Foi quando ele aprendeu a vencer, em primeiro lugar, a si próprio. Quando o seu corpo dizia, não aguento mais. Quando o cansaço dizia, está doendo. E mesmo assim ele negociava com seu corpo e ia um pouco mais. Porque queria um pouco mais de gás, um pouco mais de força. São essas batalhas solitárias que te condicionam a se tornar um escolhido. Davi estava sozinho. Uma ovelha era suficiente para que ele se arriscasse, porque ele não aceitava perder, ele não aceitava ser derrotado, e isso foi forjando a sua natureza.
Isso foi moldando a sua personalidade. E agora, quando é o momento da escolha, quando é o momento da consagração, esse maravilhoso e poderoso Deus não deixaria passar essa oportunidade. Não deixaria com que Davi fosse ungido em oculto, escondido. Ele já lutou escondido, ele já batalhou escondido. Mas as lutas que você trava sozinho, na solidão, te condicionam à vitória que todos vão ver. Ele tinha que ser ungido, era na frente dos irmãos. Ele tinha que ser ungido, era na presença do seu pai. Para que a partir dali eles soubessem, esse garoto não pode ser menosprezado. Esse garoto não pode ser esquecido. Simplesmente por um fato, ele é escolhido de Deus. O tempo da solidão foi na luta. O tempo de estar sozinho foi na batalha. Mas agora ele seria revelado, e não só para sua família, não só para os seus parentes, agora para toda a sua nação. Primeiro, os seus irmãos tiveram que ver esse caçula, esse pequeno que ninguém dá nada por ele, esse rapaz cheio de lã, fedendo a ovelha, esse rapaz com cheiro de campo, cheiro de terra, esse rapaz com os pés sujos, com as mãos calejadas. Esse rapaz agora tem que ser respeitado dentro da sua própria casa. É isso que Deus está dizendo. Que vai chegar o momento onde aqueles que não dão nada por você, onde aqueles que não reconhecem quem você é, vão ter que baixar a cabeça, por mais que não saia da boca deles o reconhecimento, e às vezes não vai sair mesmo. Mas eles no íntimo vão ter que dar o braço a torcer. Você é escolhido de Deus. E agora na presença de Saul, Saul já vai nessa dizendo: rapaz, você não tem condição. E Davi então vai dizer: cara, deixa eu te contar uma coisa. Você não me conhece. Eu preciso que você entenda o seguinte. Eu já lutei com um leão. É como se ele dissesse: nem você, rei, nenhum dos seus soldados tem a experiência que eu tenho. Vocês têm experiência de guerra. Vocês têm experiências de luta. Mas eu tenho experiências pessoais que nenhum de vocês tem. E eu acredito, disse Davi, eu creio que este incircunciso, a palavra significa sem aliança com Deus, este incircunciso será como um deles, como um daqueles predadores que eram mais fortes, mais ágeis, mais poderosos do que eu, e ainda assim foram derrotados. Porque a minha condição não é só física. O meu condicionamento é primordialmente espiritual. E é por essa razão que eu disse para você, não é Deus que faz isso. Não é Deus que escolhe o vencedor ou o derrotado. Sou eu, é você, quem se faz assim. Se você não tem experiências com Deus, se você não tem batalhado tremendamente, como que você vai enfrentar o inimigo e vencer? Como você vai se colocar na hora do ringue, na hora da batalha e sair de lá vencedor? Eu vou te falar uma coisa, querido. Nós enfrentamos normalmente duas terríveis e tremendas guerras, constante e diariamente. Uma no campo material, natural, carnal. Outra no campo espiritual. No campo carnal, geralmente nós perdemos. Geralmente nós saímos humilhados e derrotados. Mas no campo espiritual, nós, em aliança e obediência a Deus, jamais perdemos. É no campo espiritual
onde a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo precisa ser melhor entendido, porque já ouvi que algumas pessoas, quando leem isso, elas entendem: quem vai se levantar contra nós? Todos. E algumas pessoas ficam em dúvida, porque falam: como é que pode? A Bíblia diz: quem será contra nós? Eu estou vendo muita gente contra nós. Não, meu filho. Essa expressão no original, quem será contra, ela indica quem vai prevalecer. Se levantar, irão se levantar. Muitos vão se levantar. Do nada, você menos espera, se levantam contra você. Mas uma coisa é te desafiar. Uma coisa é te ameaçar. Outra coisa é te vencer. Entenda bem o que eu estou te falando. Quando o diabo, quando Satanás, quando o inimigo consegue trazer a luta para a carne, geralmente nós perdemos. Geralmente nós perdemos. Quando nós levamos a luta para o campo espiritual, geralmente nós vencemos. O que confunde algumas pessoas é que essa guerra é travada de maneira concomitante. Ela é travada ao mesmo tempo. Então, na mesma hora que você está na guerra carnal, você pode dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, chega aqui. Chega, Senhor Jesus, e me ajuda. Envia anjos poderosos para guerrear comigo. Lembre, meu irmão, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como eu já preguei esses dias agora, Deus não promete nos livrar da fornalha, mas Ele sempre nos livra na fornalha. Você pode até ser levado à guerra, ser levado à batalha, ser levado a lutas que você não queria estar. Mas se você está em aliança com Deus, não importa se é um urso, se é um leão, se é Golias que está do outro lado, você vai vencer em nome de Jesus. E no momento da batalha, meu irmão, diz a Bíblia Sagrada que Golias ameaça a Davi e o amaldiçoa pelos seus deuses. Mas aquelas palavras não descem ao coração de Davi como ameaça. Aquelas palavras descem ao coração de Davi como incentivo. Era como se fosse combustível para sua determinação. Porque quanto mais Golias ameaçava, mais Davi se firmava na sua fé. Então entenda isso. Essa luta que você está enfrentando não deveria ser encarada por você como fonte de tristeza, de amargura, de dor, de solidão. Você não deveria estar murmurando, você não deveria estar reclamando, você não deveria estar lastimando. Ao contrário disso, você deveria estar dizendo: eu vou lutar, eu vou vencer, porque Deus está comigo, porque o Senhor Deus de Israel é o meu escudo e o meu broquel. Essa foi a promessa no Salmo 91. Escudo, irmãos, era exatamente aquela proteção maior, que geralmente protegia todo o tronco do guerreiro. Mas além desse, o soldado costumava levar um escudo menor no seu antebraço, para aquela guerra mais próxima, para aquela ameaça mais singela, mais disfarçada, aquela ameaça mais aguda. E Deus disse: eu sou teu escudo e broquel. Ele está dizendo das ameaças maiores, mas protejo você também daquelas pequenas que escapam, aquelas pequenininhas que, sabe, conseguiram uma brecha, conseguiram um espaço para entrar. Eu vou proteger você dela também, em nome de Jesus. Se faça um escolhido de Deus, esteja em aliança com o Altíssimo, e assim como Davi, o Senhor vai enxergar você onde você está, porque o lugar não limita quem você é. Não é o lugar, não é sua família, não são seus amigos, não importa se eles não te reconhecem, não importa se eles não te valorizam. Se você está em aliança com Deus, a sua hora
vai chegar, vai dar certo, você vai vencer. Uma hora dessa a luz vai raiar sobre a sua vida. E assim como aconteceu com Davi, vai acontecer com você. Eles vão ver, eles vão observar, e vai chegar um momento onde eles serão obrigados a reconhecer que você é vencedor, que você é vencedora, você é escolhido, porque se fez escolhido, porque nas guerras escondidas, solitárias, você esteve firme, você creu, você acreditou, e vai dar certo em nome de Jesus. Tá bom, então? Eu acredito, meu amado irmão, que o Senhor vai te abençoar. Eu acredito que virão tempos de prosperidade, de bênção sobre a sua vida. Eu acredito que essa amargura, que essa solidão terá fim, que você vai poder, enfim, dizer: eu sou feliz. Eu agora sou feliz, porque Deus me abençoou. Em nome de Jesus. E por que eu creio nisso? Porque Deus é justo. Porque não há sombra de variação nele. Ele permanece o mesmo, é o que diz a Escritura. Se ele foi assim com Davi, será com qualquer outro. Qualquer um que acreditar e agir da mesma forma. Tá bom então? Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Olha só. Voltei aqui mais uma vez para te lembrar. Se você é cristão evangélico, assim como eu sou, peço a você que não deixe de dar ouvidos aos seus pastores e nem os abandone. Eu estou aqui não para substituí-los, mas para ser mais um mensageiro da palavra de Deus. E a cobertura espiritual que eles estão dando sobre a sua vida, eu não tenho como te dar. Então permaneça firme e servindo ao Senhor Jesus. Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, dá um joinha, nos ajude a fazer crescer e fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Tá bom então? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe, que o eterno Deus de amor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.